Provérbios 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ok? E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Muita gente não zela pelo seu nome. E por isso, sempre está com o nome lá no Serasa, no SPC, ou na loja tal, ou na boca de fulano, beltrano, ciclano, por não ter honrado certos compromissos. Zele por seu nome. O rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, ou seja, vai se formando a mente, a mentalidade da criança, do ser humano, desde a infância, desde o berço. Já diz um velho ditado que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Ok? A formação desde cedo, a instrução desde cedo, desde a mais tenra idade. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Presta atenção, quem toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males. Planta-se, colhe-se o que planta-se, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Mais uma vez, essa questão aqui de doação ou de esmola, que não é uma palavra muito bonita, certo? Mas que também tem o seu valor e se encaixa perfeitamente aqui, certo? Ou ação social, a expressão que deveria ser melhor usada, ação social. Seja cuidando da fome, seja cuidando dos desabrigados, seja cuidando daqueles que não têm o que vestir, não têm onde se abrigar, não têm o que comer, não têm onde habitar. Coisas que geralmente a igreja hoje diz que não se deve se preocupar, eu não entendo. É comum hoje entre os pastores dizer que não se deve preocupar hoje com essas coisas não, a igreja não é trabalho da igreja mais não, porque isso é trabalho do governo, já existe obras do governo nesse sentido, portanto a igreja não deve se preocupar, tem que ficar isenta, eu não entendo. Não foi isso que Cristo ensinou, certo? Nunca Cristo ensinou isso. Ele não disse que um dia vai chegar um tempo, algum dia, que vocês ficarão isentos de praticar tais ações, porque o governo se responsabilizará pelos sem-tetos, pelos nus, pelos famintos, pelos que têm sede, pelos que têm frio. Ele nunca disse isso, não existe nenhuma profecia a esse respeito. Então continua sendo sim obrigação da igreja, dos religiosos, certo? Mas, infelizmente, eles passam a bola para o governo, como se diz, numa linguagem mais tosca, passam uma bomba para o governo, certo? Para não cuidar dessas pessoas, que ficou muito claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento que é responsabilidade da liderança
da igreja e, por extensão, dos cristãos em geral, dos seguidores de Cristo, ok? E de todo e qualquer homem bom, reto e justo. Porque, na verdade, fazer estas coisas é praticar a justiça. Mas as coisas estão invertidas, né? Infelizmente. Vamos seguir. Versículo 10. Lança fora ao escarnecedor, o zombador, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração tem graça nos seus lábios. Terá por seu amigo o rei, e o maior rei é o que está nos céus. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultiça está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou que dar ao rico certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja em Deus, a ti tas faço saber hoje sim a ti mesmo. É a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, aquele que é dado à ira, nem andes com o homem colérico, cheio de cólera e rancor, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiador de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Por que tirariam a tua cama? Quem é fiador assume a dívida, nós já falamos. Só assume os prejuízos. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Os limites antigos, marcos, eram algo que marcava os terrenos, estacas ou pedras, que marcavam os limites territoriais, os limites dos terrenos. E muita gente, às vezes, aumentava o seu terreno, removia o marco, mudava de lugar, aumentando a sua parte, a parte da sua terra. E Deus está falando claramente sobre isso aqui. Muitas vezes as pessoas entram em 1 palmo do terreno do outro, 2 palmos, 3 palmos, meio metro, 1 metro. E quando o dono chega, a casa já está pronta e não tem mais como retirar. São coisas que só se resolvem na justiça, porque nem a casa do indivíduo pode ser mais demolida. Só poderão entrar em acordo para que o outro pague a parte do terreno que invadiu. É muito comum acontecer isso. Aumentar os limites, remover os marcos, remover a estaca do lugar, aumentando a sua parte do terreno. Deus abomina esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, também esse texto pode falar
das tradições, dos costumes, das tradições e dos bons costumes, certo? Que seguia determinada família. E às vezes, chegando mais novo, que não concordava com certas leis, certos costumes, então ele procurava remover, certo? Também pode ser aplicado dessa maneira aqui, com relação a isso, esse versículo, essa parte aqui: não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste o homem diligente na sua obra perante rei, será posto, não será posto perante os de baixa sorte, será posto perante os grandes. Deus sempre tem o melhor. E ele diz: você será posto entre os grandes, se você seguir o mandamento dele, os conselhos dele. Ok? Se você for uma pessoa diligente na sua obra, no seu local de trabalho. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.